Vocês sabiam que existem alimentos que inflamam o nosso corpo? E a inflamação não é nada bom, né? Independente da sua origem, ela quer dizer que algo de errado existe dentro do nosso organismo. Esses alimentos, eles aumentam a produção de mediadores inflamatórios, como por exemplo as citocinas, que vão levar ao desenvolvimento de algumas doenças, dentre as quais a gente destaca a pressão alta, o infarto, o acidente vascular encefálico, o famoso derrame, e também um acúmulo excessivo de glicose no nosso sangue, devido à resistência a um hormônio chamado insulina. Os principais sinais da inflamação causados pela ingestão de alimentos são a sensação de estufamento, azia, gases, o próprio inchaço, a retenção hídrica e também a enxaqueca. Então vamos conhecer 6 dicas de alimentos que devem ser utilizados com moderação ou até mesmo evitados, para não causar essa inflamação e prejudicar o nosso organismo. A primeira dica são os açúcares. Quando a gente consome açúcar demais, a gente acaba inflamando o nosso corpo devido à produção dessas citocinas. E eu tô falando não só do açúcar branco, que a gente é acostumado a colocar no café ou no suco, mas também o açúcar mascavo, demerara, desde que sejam utilizados em grandes quantidades, tá? Então esse açúcar, ele permanece em grandes quantidades dentro do nosso organismo e ele também pode atacar outras estruturas do nosso corpo. Por isso que a gente deve reduzir o seu consumo. A segunda dica está associada à preparação dos alimentos, como por exemplo as frituras, né? Então quando a gente frita uma carne, um frango, um peixe ou até mesmo uma batata frita, a gente aumenta a concentração de gorduras saturadas que são responsáveis por entupir os nossos vasos, formar as plaquinhas que pode causar o entupimento. E aí a gente aumenta a nossa pressão, podendo também causar o próprio infarto ou o próprio derrame. Então uma dica é que a gente troque, a gente não utilize muitas frituras no nosso dia a dia, e sim preparações assadas, cozidas ou grelhadas. A terceira dica está associada aos alimentos industrializados. Muitos desses alimentos são ricos em gorduras trans, em gorduras saturadas e também em açúcar, para melhorar a palatabilidade e o prazo de validade. Uma dica é a gente olhar o rótulo. Toda vez que a gente encontrar xarope de glicose, xarope de milho ou até mesmo a frutose artificial, e não a que está presente nas frutas, mas sim a utilizada em produtos industrializados, eles vão aumentar essa concentração de açúcar e gordura que vai ser prejudicial aí para o nosso organismo. A quarta dica está associada aí às carnes vermelhas, né? Carne bovina e também a carne suína. Essas carnes, elas contêm nitratos, substâncias que acabam inflamando o nosso organismo e também elas demandam mais enzimas e demandam uma produção maior dos sais biliares no seu processo de digestão. Essa alta produção de sais biliares e essa ativação de enzimas de forma excessiva também acabam inflamando o nosso organismo. Então a dica é não consumir carnes vermelhas por mais de 3 vezes na semana e sempre intercalando com as carnes brancas, as aves, o frango e também o próprio peixe. A quinta dica está associada aos óleos vegetais, óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, que são utilizados lá no processo das frituras. Mas mesmo se consumidos em excesso, em preparações assadas, eles também podem causar inflamação dentro do nosso corpo. E a sexta dica são os alimentos feitos de farinha branca, a farinha de trigo, a famosa farinha de trigo, ou até mesmo a farinha de mandioca. Quando ela é consumida em excesso, ela se transforma em açúcar dentro do nosso organismo. E aí a gente volta lá para o grupo dos alimentos ricos em açúcar, causando aí essa inflamação dentro do nosso corpo. Então, pães, bolos, biscoitos, macarrão, se a gente consome em excesso, os farináceos, como a gente chama, os alimentos que são feitos à base de farinha, a gente também vai estar promovendo inflamação dentro do nosso corpo. Tá bom? Mas existem alimentos que ajudam a combater essa inflamação. Nem toda alimentação ela é prejudicial. Então vamos conhecer quais são os alimentos que vão melhorar aí o estado inflamatório do nosso organismo. O primeiro deles são os peixes, principalmente a sardinha e o atum, rico em ômega 3, uma gordura boa,
que vai desinflamar o nosso organismo. Já o segundo grupo são as frutas, que são ricas em vitamina C e que têm antioxidantes, entre elas o limão, a goiaba, o kiwi, o próprio morango, mamão e também a cenoura, que são ricas em vitamina A, que também tem essa propriedade de proteger o nosso organismo. Já os legumes e verduras, a gente pode destacar o repolho e os folhosos, como a couve, espinafre, rúcula, agrião. Eles também vão funcionar protegendo o nosso corpo aí em relação a essas substâncias inflamatórias. E para finalizar, os chás vão auxiliar na retirada dessas substâncias inflamatórias dentro do nosso corpo. Entre esses tipos de chás, a gente tem o chá de gengibre, o chá verde, o chá de alecrim e o chá de erva doce, tá certo? Então eu espero que vocês tenham aproveitado aí essas dicas e coloquem em prática para estar reduzindo a inflamação do nosso corpo e, consequentemente, o desenvolvimento de doenças. Tanto o nosso organismo quanto a nossa saúde agradecem. Até a próxima!